É o processo pelo qual uma sociedade inteira manifesta os eventos que vive. Nada surge do nada. Nenhum acontecimento coletivo aparece por acaso. Tudo começa antes, em níveis que quase ninguém observa. Quando milhões de consciências sustentam pensamentos parecidas, elas criam um campo mental coletivo. Quando esse campo mental coletivo se sustenta por tempo suficiente, ele começa a gerar um campo energético. E quando o campo energético se torna estável, ele começa a se condensar e passa a se manifestar na matéria. É nesse ponto que surgem os eventos. Crises, conflitos, colapsos, instabilidade. Esses eventos são a manifestação de padrões mentais e energéticos que estão ativos no coletivo. A matéria apenas responde ao que está sendo sustentado. E aqui entra um ponto crucial. O coletivo não cocria conscientemente na maior parte do tempo. A maioria das pessoas não escolhe o que sustenta. Elas absorvem narrativas prontas, repetem ideias, reagem emocionalmente, compartilham medo, revolta, indignação ou desesperança, sem perceber que estão alimentando o campo que depois se manifesta como realidade. Por isso, desde cedo, as consciências são expostas a estímulos limitantes, narrativas de escassez, medo do futuro, ideias de separação, competição e conflito, sensação constante de ameaça. Tudo isso não é aleatório. Esses padrões mantêm o inconsciente coletivo vibrando em faixas que cocria eventos regressivos, ciclos de crise e instabilidade contínua. O coletivo então passa a viver aquilo que ele mesmo sustenta, mesmo acreditando que é vítima das circunstâncias. A cocriação coletiva funciona como um grande organismo. O que a maioria pensa, sente e acredita se transforma no cenário que todos enfrentam. É assim que sociedades mudam, não primeiro por eventos externos, mas por mudanças internas que se acumulam até não poderem mais ser ignoradas. Entender a cocriação coletiva é perceber que o coletivo não é apenas vítima da realidade. Ele é participante ativo daquilo que vive. No próximo episódio, vamos entrar na próxima fase desta série. A partir daqui, vamos aprofundar a parte mental, emocional e física da experiência. Te vejo lá. Cristiano, que as fronteiras transmutadoras e criacionais foram todas adulteradas. Ai, meu pai, tá sabendo disso, Cristiano? Sim, senhora, já estou. E já está resolvendo, Cristiano? Sim, senhora. Eu quero muita atenção sobre esse último tópico agora. Foco, escuta e respira. Parece que foi pela turminha do Aminhotá. E é preciso sempre rever as questões de registros de primazia e de primeiro. Porque, ao que tudo indica, mais de 44% da população do cosmos teve registros adulterados, porque constava com mais de 92% da população cósmica sendo solariana. Vocês lembram que 33% da coluna foi retirada e os transmutadores foram devolvidos? Então, mas não tinha só transmutadores, tinha outras casas também. Com a destruição da casa de Hélio, sim, a Roamá foi para o saco inteira com todos os superuniversos dentro. E também de Enoque, Ahrilim. Sobraram apenas as casas de Enki e Enlil. E foram, parece que todos redirecionados para esses agora. Os registros cósmicos, todos vão ter que ser revistos. Para vocês que já fizeram como descobrir isso também, né? Entre outras coisas. Que fazem atendimento, às vezes, com a outra pessoa, ou com o Cristiano, que vocês são muito bons todos, e faz comigo depois. Mas o fulano, cicrano, disse que eu era de primazia solariana, e chega aqui arquetípica. Vocês foram tudo roubado. Na tenra infância. Por Aminhotá, vai lá, trouxe isso no livro A Criação do Cosmos 1, em 2021. Né? Já era para ter ficado claro que a Aminhotá matou os irmãos tudo e pegou as 3 mulheres. Né? Então, sempre voltando à criação do Cosmos 1,
aonde o doido lá matou, pegou as mulheres todas e disse, vou ter relação com todas elas, e somente a minha herança genética vai prevalecer. Lembrando a historinha linda lá da Bíblia, né? Que ficou Adão e Eva, e parecia que era tudo bom, e lembrando que 96% que estão aqui nesse quadrante Mercúrio, nesse lugar onde nós estamos, nesse planeta que vocês conhecem, era tudo filho de Baal, anjo caído. Só que ele esqueceu de que quem repassa a genética para frente e também a memória e a inteligência não é o homem, é a mulher, é o feminino. Então, se era um pai só, pegou a mulherada toda, porque nós temos, vocês conhecem 4 tipos sanguíneos, tá? Mas são 7. Por que são 7 elementos? Por que tem esse monte de tipo sanguíneo? Era para ter 2. O dele e da Eva. E, sei lá. Mas não. Não tem genética. Homem não passa genética, não passa inteligência, não passa nada. E a ciência provou isso. E são 7 colunas, também não são 4. Olha, eu tô... Tá vendo a olheira? Você sabe o que é isso? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Segundou, 13/7/26.1. Boa noite, Cristiano. Oi. Sejam todos bem-vindos. Boa noite ao pessoal que está aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Pessoal, essa semana entrou aí em ritmo aquecido e nós, aqui da Assembleia Geral, já entendemos aí que estamos nas últimas datas, nos últimos dias daquilo que nós trouxemos aqui relacionado aos eventos, à agenda, ao calendário. E você que está entendendo tudo isso, está acompanhando tudo isso, está vendo, mas não está se envolvendo. E esse é o ponto principal. É isso que te torna o mestre que você é, porque você já sabe manter os seus chakras abertos, equilibrado e todos os hados. E a partir daí, você consegue acompanhar os cenários e não se envolver com estes cenários, não é verdade? E aqui nós temos a nossa capa, Bolsonaro presidente, segurando aí. Você viu aqui nesta mensagem que a Eliana trouxe, essa conversa, o que está acontecendo, e ali, nesta mesma conversa, ela trouxe essa pauta há algumas semanas atrás, e é sobre abundância infinita, saúde financeira. É neste pilar que a gente entende o quê? Entende o quê, Cristiano? Entende que nesse coletivo da qual você faz parte, que é um coletivo refinado por você mesmo, Jair Messias Bolsonaro é presidente, não voltará a ser, isso fique sempre claro e preciso para você, que a prisão de Alexandre de Moraes já aconteceu, é um fato, que a eleição de Flávio Bolsonaro já aconteceu, é um fato, e cabe a você fazer a experiência da dupla fenda valer de fato. Isso é com você. Assembleia Geral Cósmica sobre isso. Então, pega os teus 500 contatos, joga essa live na cara de todo mundo e diz assim, olha, tem uma escolha a ser feita em outubro. Tem uma escolha a ser feita agora para agosto e tem uma escolha a ser feita agora para setembro. 3 escolhas. Decide bem, tá? É com você. Você entende que aqui a gente não fala sobre estágios, etapas, a gente só entrega o resultado final? Você entende aquela metáfora que às vezes Rafael fala aqui, sobre aquela casa antiga que você
conhece no bairro da sua casa ou na cidade que você tem, muito antiga, já abandonada, e que o antigo proprietário vende, o novo proprietário olha aquela casa e diz, não, essa casa não me serve, eu tenho que derrubar ela. E quando ele põe essa casa ao chão e começa o processo de demolição, revela, expõe ali todas as pragas ocultas ali dentro, baratas, larvas, lacraias, escorpiões, todo tipo de insetos, todo o tipo de animais peçonhentos, ratos. E você olha aquilo ali e se assusta, mas não se impacta. Por quê? Porque você está comemorando esta reforma. Você está comemorando esta limpeza. Porque você já enxerga lá na frente a sua casa construída. Linda, confortável, maravilhosa, esplêndida, espetacular. E quando você enxerga essa casa substituída a este monte de entulhos que ali está expondo toda essa sujeira, você se preocupa com o entulho e a sujeira e aquelas pragas que estão sendo expostas? É claro que não. Esses são os meios. Os meios, você não se envolve com os meios, você foca somente no resultado. O resultado final é o quê? A sua casa bela, linda e maravilhosa. E é este ponto aqui que nós nos encontramos assembleando. Porque aqui neste local, nós não falamos sobre os meios, nós simplesmente sustentamos a criação daquele desejo, daquilo que eu quero, que você quer do outro lado da telinha. É entender aquele primeiro vídeo lá, de um consciente coletivo em ação. Este é o motivo. Aí você entende o segundo vídeo, onde Eliana trouxe na live do dia 19 de junho, sob o título Brasília e Mundo, Fama, Poder e Dinheiro, onde cita essa informação aqui. Jair Messias Bolsonaro foi roubado e deve recuperar o seu cargo e assumir em setembro de 26.1. Aqui não está dizendo para ele assumir na próxima eleição como candidato. Aqui está dizendo que este mês é um mês de exposição dessa demolição, onde as baratas, os ratos, todas as pragas estão sendo expostas. E preparar o processo eleitoral para a transição para o próximo presidente. É isso que você está lendo aqui nesse post. E sim, de acordo com as fendas, que aqui carinhosamente a gente diz, mantém o olhar na leiteira para o leite não derramar, de acordo com a dupla, a quadra, a oitavada e assim por diante, fenda. E se você não conhece esse estudo, vai pesquisar o que é dupla fenda, para entender o que o olhar do observador influencia e afeta no resultado das ações. E aí sim, assembleano geral, aí você agora é convidado para sustentar e garantir que tudo já é. Então não se preocupa com isso, porque se tudo já é, sustente o que já é e mantenha-se no já é. E esse é o principal propósito deste local. Você está ocupado com os estágios desse processo ou já está de pernas para o ar comemorando o resultado final? Quem é você? Aquele que sabe como o mestre lidar com isso? Sabe autocontrole o suficiente para ver sem se envolver? Você está entendendo a diferença de comportamento aqui? Mudança de comportamento é o primeiro passo.
Pois se você faz as mesmas coisas, você tem os mesmos resultados. Comece com sua mudança de comportamento. Comece com a sua convicção de que tudo já é. E aqui, aí, sim, a gente vai, em tempo, só dar risada, olhando com as pernas para o ar e se beneficiando desse benefício, desse mérito, desta conquista. Bolsonaro livre em 20 dias. A frase que deixou o STF em alerta máximo. Urgente, Valdemar prevê reviravolta sobre caso Bolsonaro em até 20 dias. Sim, pessoal, as coisas precisam ser expostas, reveladas, toda essa sujeira, toda essa corja, todos esses 50 tons de vermelho. Para você, do outro lado da telinha, garantir o que você está fazendo. Saber com convicção do que você está fazendo. Eis a diferença quando você está à frente na guiança. Você assume o controle de você mesmo. E a guiança nada mais é do que você assumir. No leme dessa embarcação, chamada você mesmo. Então, Cristiano, aqui a gente tem para oferecer para vocês a base da grade curricular em 7 elementos. O que nós oferecemos aqui? São conteúdos ligados à UCC, Universidade Central Cósmica, onde você tem um ponto de partida para estudar, para você ler aqui aquilo que te falta, para entender o que está faltando. E ao entender e perceber, buscar esse conteúdo, executar o que é necessário executar e para continuar avançando. Porque se você está perguntando assim, eu não entendo muitas vezes o que o Rafael fala nas lives. Eu chego até a dormir nas lives, não tem problema. Não desiste. Continua. Insiste. Você é capaz. Muitos aqui, inclusive Rafael, estavam nesse estágio a algum momento em que você, como depoimento, entrega. Não muda. Continua. Segue em frente. Aqui nós temos 4 modelos para você. E aqui você vai... Esse material sempre é disponível aqui no Auto Escolhidos. Então você vai, se quiser, printando também, fica à vontade, porque estes conteúdos pertencem a salas abertas, lives, mas também salas privadas. Sim, porque essa plataforma, no decorrer da sua existência, ela gerou conteúdo aberto para aqueles que acompanharam desde o início dela. Mas se você que está chegando agora precisa de um intensivo, um curso rápido, uma preparação, são nessas 4 grades aqui que você vai encontrar a base. Mas o que é base, Rafael? É base mesmo. São as raízes que sustentarão a grande árvore que você vai se tornar. São os pilares subterrâneos construídos antes do edifício enorme que você se tornará. E esta base tem que ser profunda e sólida. E só assim você consegue se transformar numa versão melhor, maior de você mesmo, entendendo todos esses estágios. Então, convido você a procurar Cristiano no seu Telegram, se você se interessou ao ler algum desses conteúdos que estão ou estão faltando na sua grade, na sua biblioteca de estudos. Seja bem-vindo e vem com a gente. E aqui a gente não para, né, Cristiano? Última hora, relatos afirmam.
a administração Trump finaliza a proposta de compra para a Groenlândia, um dos maiores acordos geopolíticos da história moderna. De acordo, a oferta incluiria centenas de bilhões de dólares, pagamentos diretos a residentes, caso o acordo for alcançado. Sendo verdade, a proposta é um movimento sem precedentes da política externa, reacende debate global sobre importância estratégica, uma história que se desenrola. Você aqui aprende sobre você. Aprende a se respeitar, aprende a se atualizar, aprende. E quanto mais você aprende sobre você mesmo, melhor fica a vida, porque você agora consegue entender, consegue validar. O que significa isso? Isso não se trata de geopolítica, um acordo, porque há 100 anos os Estados Unidos tentam comprar a Groenlândia. Não é sobre há 100 anos, é sobre a energia de hoje, sobre o que significa o escudo das Américas. E o que é o escudo das Américas perante a geopolítica cósmica? Os 7 elementos. Sabe aquela grade anterior? Então, a geopolítica cósmica é baseada nos 7 elementos. A compra da Groenlândia é baseada nos 7 elementos. São os elementos sutis conversando com os leves, com os pesados. Fogo, água, terra e ar. Conversando com o silêncio, o som e a luz. Nossa, Cristiano, mas isso é papo de maluco, isso não pode ser. Volta no início dessa live, vê aquele vídeo de novo quantas vezes for necessário. Porque aí o papo de maluco deixa de ser de maluco. Vocês estão acompanhando que cada vez mais os lógicos estão tendo problemas para manter a lógica. Não faz muito tempo, foi colocado em um grande canal de plataforma sobre um movimento sem precedentes de um advogado formado com décadas de formação, que não tinha histórico político, policial, não tinha histórico psiquiátrico e protocolou no STF. Vocês podem procurar isso sobre cópias do atual despresidente. Cópias, clonagem. Vocês podem achar e procurar isso. Então, estão sendo obrigados a ver o que é a realidade. Isso aqui é a mesma coisa. Então, faz esse favor para você. Tecla aqui que você participa da Assembleia Geral Cósmica. Cheguei agora, entra lá no Auto Escolhidos. Daqui a pouco algum moderador coloca lá o link de novo, eu coloco aqui. Entra lá no Auto Escolhidos. Você tem um primeiro curso de graça que eu estou te dando para você quem é Deus. E, olha, não é só um curso. É a base para entender tudo isso que está acontecendo agora. Por que esses malucos estão falando que o cara volta em agosto, o outro é preso em setembro, o outro ganha em outubro? Porque não tem maluco. Tem gente que estuda, lê as leis. Tem gente que trabalha com criação. Tem um compromisso e um propósito na qual você participa, na qual você deixou de ser boneco. Um pequeno acréscimo sobre o primeiro parágrafo ali. Se você ficou ou chamou atenção a palavra compra nesse post e ficou ali exatamente sobre tudo que foi dito aqui, refletindo sobre comprar um local, sua base está incompleta e você precisa aumentar a sua base, porque sim, aquela nação chama-se Estados Unidos da América, uma união de estados, e sim, foi aquisição de posse territorial em alguns locais, e recentes, vide, por exemplo, Alasca. Então, falta você entender um pouquinho mais dessa história para não se chocar com a palavra compra aqui, porque é assim, compra, é compra mesmo. Seguindo então, aqui a gente tem acompanhado a Schumann, e na Schumann, as variações dela estão apresentando cenários aí onde causam rupturas, fendas, mudanças geográficas em todo o território. E este é uma enorme fenda aqui na região da China, uma região onde os movimentos das placas, os movimentos das faixas de terra estão
criando essa enorme fenda que já registrada em 10 quilômetros, sim, mudanças desse orbe. Ele é um organismo vivo e você sabe disso. E à sua direita ali, a ressonância Schumann, a leitura, chama atenção porque ela, além de apresentar a tela da ressonância Schumann, ela está provocando em você aí uma reflexão sobre o que afeta nos seus chakras, essas mudanças energéticas, esses hertz em você. E aqui, você que é mestre, já entendeu o ver sem se envolver. Já entendeu que a primeira lição sempre é: mantenha seus chakras fechados. Ah, mas como é que eu faço isso, Rafael? Do seu jeito. Põe a mão no peito, dá um comando de voz, frequentemente. Mas não entregue gratuitamente aquilo que você sofre para manter ou gerar por causa dessa dificuldade que existe aqui dentro deste local denso que é. E aí, se você entrega gratuitamente aos parasitas, aos vampiros, aos consumidores dessa energia, que podem estar até no seu lado aí, na sua família, e você nem percebe disso, está com mais dificuldades, não consegue sustentar sua própria... Ao não conseguir sustentar sua própria energia, você tem perda de imunidade. Não esquece disso. Baixa imunidade. Seguindo então, CNN política. STF está envolvido em enorme escândalo, diz The Economist. E nós trouxemos esses dois posts nacionais sobre um post internacional para que você, do outro lado da telinha, mantenha o olhar sem deixar o leite derramar, porque é isto mesmo. Quando a presa está acuada, ela ou luta, porque não tem outra opção, cai atirando, como algumas gírias, algumas colocações a gente ouve, ou ela simplesmente se rende naturalmente. O que nós temos aqui é uma presa acuada, atirando para todos os lados para ver se leva junto, já que vai morrer ou perder, levar alguns consigo. Então, entender isso, entender a metáfora da casa que está em demolição, é você entender o tiro do desesperado, o desespero, que isso mudou o comportamento. O comportamento daquele cabeça de minhoca é no comportamento de desespero, e não de alguém que está em andamento com plena convicção do que está fazendo. E aí você vê aí, né, Cristiano Milei dando apoio também através da representação não só da sua presidência como país vizinho aqui do Mercosul, mas também com o escudo das Américas. O escudo das Américas, um conjunto, uma aliança de todos os países latinos, inclusive os da América do Norte, em conjunto, vem para apresentar aqui o que você acredita que ainda está em construção. Não, tudo está bem amarrado, tudo está bem definido. Milei está dizendo aqui: eu vou envolver Bolsonaro. Eu vou ver o pai, o Jair Bolsonaro, e eu não estou pedindo autorização. Ai, e isso vai causar um frisson? Que cause, é para causar. Aconteça o que precisa acontecer. E alguns minutos atrás, do início dessa transmissão, já estavam os murmurinhos sobre esse frisson em andamento. E você vai se preocupar com o frisson, com a presa acuada, tentando levar consigo mais gente? Ou vai enxergar e manter o foco
naquilo que verdadeiramente você sabe o resultado final. Por isso aqui nós entregamos resultados. Milei vem ao Brasil. 25 de julho. Convergência harmônica é 26 de julho. Lembra, assembleano, que você está sendo solicitado amorosamente a manter a sua atenção até o dia 26 de julho. Porque é o ponto crítico, junho e julho, de tudo isso que foi, anos sendo desenvolvido. 1985. A garotinha lá de 12 anos começou isso tudo, tá? E agora você participa. Olha que bom para você. Então, galera, o Milei não vem dar uma de super-herói, não. Não é nada disso. Ele só vem confirmar aquilo que ele é. Bom, eu sou o presidente, eleito democraticamente, estou em um país democrático, né? Na teoria, democrático, e quero visitar um ex-presidente. E acabou. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Você tem duas opções no Brasil. Você fazer uma escolha maravilhosa ou fazer a escolha de tudo isso que está aí. Você tem duas escolhas. Escolhe com sabedoria. Mas a notícia que dá... É verdade. A notícia que dá sempre é a pior. É padrão. A notícia nunca vai ser boa para aqueles que são bons. Padrão. Padrão das trevas, sombras, escuridão. Padrão. Você se permite a sair do padrão e se manter numa linha da qual você não negocia. Mas eu moro numa cidade que tem um monte de bandido, eu estou numa favela com traficante. Tudo isso é verdade. Mas você tem que decidir. Isso é verdade. A verdade. Tudo isso é real. Mas você que decide o que é real realidade. O Milei é real realidade. O Bukele é real realidade. A Peru, como é que é o nome dela? Esqueci agora. A Yoko, né? Real realidade. Decide ser hoje. Decide. A escolha da real realidade. Pega lá teus 500 contatos. Oferece essa live. É uma cortesia das plataformas Corre no Centro. Para aquele que já está em diversas razões, triste, amuado, etc., você tem a escolha. Faz a escolha certa. Confirma você. Sim, o Milei já está com o presidente, tem foto do cafezinho, pão de queijo, escolhe. Churrasco, porque para mim já tem, para o Rafael também, para a Eliana, para os assembleanos. Então, você que eventualmente está aqui, que chegou agora, parabéns para você. Porque algum luz apareceu na tua cachola. Isso, gente, é verdade, da real realidade, sem nenhuma outra informação. É a verdade da real realidade. Então, participa da tua própria vida. Participa. Entender isso e entender, por exemplo, por que não estão falando sobre o tarifato da China que afeta o Brasil. Já que a China taxa a carne brasileira em 55%. Além de outros. Você sabia disso? Mas acuse-os daquilo que você faz. Conhece essa frase? Célebre. Quando estão tentando aí os 50 tons de vermelho acusar Flávio Bolsonaro de ser o culpado porque os Estados Unidos está tarifando, não quiseram saber os motivos dos Estados Unidos estar tarifando. Eles querem saber culpar alguém daquilo que esta gestão dos 50 tons de vermelho está praticando. E aí, sim, não entender o que está acontecendo. Então, observe para você não aceitar falácias ao seu lado. Para você não admitir esse tipo de coisa. Não
criar dentro do seu lar esse tipo de diálogo. Pois se você é conivente com esse tipo de diálogo, você aceita isso como um olhar de quem aceita qualquer coisa. E aí você não tem o controle da sua vida, porque você não sabe. Controlar, você é manipulável. Será que tem que cuidar isso? Com certeza. Gente, é simples. Nunca ficou tão claro para todo mundo o que é o mal e o que é o bem. Nunca ficou tão claro. O cara que está com TikTok hoje, que tem um celular de R$ 500, consegue distinguir mal do bem. Mas do que gosta? Do que aprecia? O que está lá no íntimo seu? No inconsciente? Bagunça? Guerra? Fome? Tratar mal alguém? O que está no seu íntimo? É disso que a gente trata, Assembleia Geral Cósmica. E é isso que faz valer uma realidade ou não. Então, quando a gente trata de real realidade, coloca o real antes, é que não tem negociação. A China não existe. A China já morreu. A China está morta. Isso não tem negociação. Com tsunami, maremoto, terremoto, Xi Jinping já desapareceu, PCC morreu, chinês. É assim que a gente trata a real realidade. É disso que nós alimentamos de real realidade. Você tem, novamente, uma escolha em outubro. Escolhe bem. Você coloca essa live, fazer um cortezinho desse ponto aqui também, o ponto anterior com o Rafael. Faz a tua parte mais consciente. E esquece o traficante, esquece a pensão, esquece a tributação, esquece tudo. Vota certo em outubro. E não fala com ninguém. É só você com você. E confirma Jair Messias Bolsonaro agora. Presidente retorna em agosto. É o impossível. Confirma o impossível. Chat. Aqui no chat. Coloca seu decreto aqui agora, no ao vivo ou no gravado. Escreve aqui. Seguindo aí, então, Cristiano, olha aí mais um escândalo na Bahia. Dinheiro desviado de indígenas é descoberto na Bahia do PT. De acordo com aqui esse repost do Chiquini, a CNN publica uma operação que mira desvios de 100 milhões do INSS por indígenas. Sabe que nós crescemos aí ouvindo os funcionários fantasmas, pois agora tem os índios fantasmas aí, Cristiano, ainda aposentados, recebendo benefícios. Se bobear, e a investigação que a Polícia Federal está fazendo vai encontrar registros de índio lá da descoberta do Brasil que ainda estão recebendo benefício até hoje. É absurdo as coisas que estão acontecendo, mas você só vê e não se envolve, simplesmente decreta um encerramento, porque este Brasil está na fase de expor a sua podridão. Sabe a metáfora lá da demolição, onde as pragas são reveladas? É isso que você está entendendo agora. Tá, então, Polícia Federal faz operação contra suspeita de fraudes no INSS com declarações falsas de indígenas. CNN Política, operação mira desvio de 100 milhões do INSS em benefícios a indígenas. Quer entender um pouquinho mais? Usa a sua ferramenta de pesquisa, que cabe nas palmas da sua mão. Utiliza ela e vai conversar com as inteligências artificiais. Primeiro, o Grok. Conhece a inteligência artificial do Grok? Não? Procura, vai buscar. Vai se inteirar para entender do que estamos falando. Tá aí. ONG que denuncia desnutrição de Yanomamis desviou 33 milhões em fortes vínculos com o Lula do PT. Diz este outro post. À sua direita,
Seguindo aqui, o governo petista cria cota, obrigando empresas a empregar quem sai da prisão. Até aí tudo bem, mas obrigar não. Oferecer incentivos para contratar, sim. Obrigar, não. Encontre a diferença nisso, olhando e entendendo as frases aqui. Pois lá, naquela região dominada pelo narcotráfico, é entender o descontrole social. Sabe, Rafael, quando você acorda um belo dia, que você acha que está tudo perfeito, e de repente você se dá conta de aonde você realmente está? Então, é por isso que você tem oportunidade de fazer a escolha. A questão não é o encadeamento de absurdos. A gente só está aqui fazendo um relato para que você confirme a sua própria escolha. Por isso que a gente não é jornal, igreja, nada disso. É um relato cósmico, porque a gente trata de cosmos no dia a dia. Volta lá no início dessa live, você, parabéns, você está aí. Volta no início da live que explica lá a experiência da dupla fenda, que é a questão do coletivo. É pensamento que se torna energia e que se torna realidade. Não é só pensamento positivo que faz alguma coisa. Gera energia. Mas não é só energia. É energia continuada. É sua ação. Se tem um parente que tenta defender isso, você acusa na hora o recebimento e fala o que é preciso. Precisa agredir? Não. Mas você acusa, você nunca concorda com isso. Parente, amigo, vizinho, namorado, você não precisa brigar, mas você acusa o recebimento e diz, sou assim, é isso. Se você não quiser entender, é com você, mas é isso. Escolha é outubro, faz a escolha certa. Agosto é Jair Messias Bolsonaro, confirmar. Setembro, prisões, plural. E outubro, Flávio Bolsonaro já é presidente, confirma. E a Polícia Federal não para, Cristiano. A Gazeta do Povo aqui investiga atuação coordenada entre bancos para ocultar dívida daquela grande rede de lojas americanas. E à sua direita aqui, juíza vê indícios de ação combinada entre Banco Itaú, Banco Santander para esconder, eu disse sim, esconder dados da rede Americanas. Ou seja, maquiar números, ocultar informações de falência, de prejuízos, ou até mesmo mascarar máscaras contábeis que não declaram a renda. Lavagem de dinheiro, entre aspas. Quando é que você vai perceber isso? Você tem uma escolha para fazer. A escolha é na eleição. Você pode votar do jeito que bem entender, mas a escolha é feita em outubro. E resultado disso vai acontecer assim. Porque muita gente já entendeu que a antiga lei do karma acontece imediato. Tudo isso que você está vendo é um desdobramento dentro do que foi entregue e mais adiante. Você participa aqui dessa universidade central cósmica, você participa aqui das plataformas Cosmocentro, enxerga isso muito melhor e consegue explicar para o seu parente, amigo, conhecido. Você é convidado a fazer parte da sua própria vida. Real, realidade, é para todos. Se coloque à disposição. Respira fundo que a gente agora entra no bem-estar, saúde em liberdade e verdade. E aqui nesse momento eu convido você que ainda não tem uma conta no X, no X, no antigo Twitter. Temos um trailer, Rafael, para passar aí, porque temos trailer aí para passar, informando para vocês o quanto que é importante duas frases. Uma frase é: eu estou no local mais rico de todos os tempos? Tem resposta para essa frase. Eu quero ser parte da comunidade mais próspera de todos os tempos? Também tem resposta para isso. E uma das formas é aí, entrar na plataforma X. Olha que o Cosmocentro está aí presente desde 2009. Olha
Junho de 2009. Olha quantos posts nós temos ali. 15 mil posts. Foi entregue alguma coisa? Ou foi entregue pouco ou muito? Então ali, muda esse número. Pensamento, energia, ação. Você gosta de estar convivendo, se relacionando com aqueles que contribuem, que somam a você, não é verdade? Então, esta rede social a gente indica exatamente por causa disso, porque ali contém informações úteis, que contribuem, que te permitem avançar. Agora, entender isso, o primeiro passo é você fazer o cadastro lá, e o segundo passo é acessar as plataformas Cosmocentro e seguir o canal, seguir a gente lá, colocar lá a opção de seguir, para que aumente o número nosso de usuários lá. Você quer ter contato com gente de verdade? É na plataforma X. Lá você tem contato direto, consegue conversar sem filtros. As pessoas enxergam você e você enxerga as pessoas. Isso vale a pena, né, Rafael? Sim, não, decisão. Convite gratuito. @Cosmocentro EAD para você. E o Elon Musk, o que diz aí, Cristiano? Então, né? Elon disse, razão pela qual estamos vendo essa quantidade extrema de ódio e violência é porque estamos tendo sucesso. Tá entendendo? Geopolítica multidimensional. Elemento som, usado adequadamente. Elemento silêncio e elemento luz, que nunca tinha sido usado em conjunto. Nem o som, nem o silêncio, nem a luz. Aí, quando você faz uma movimentação adequada no momento certo, você tem isso. Erupção de violência, de rasgação, de tudo. Mas você apoia, então, faça parte do X e você tem acesso a mais desse conteúdo direto. E utilize a plataforma Grok. IA única que está totalmente voltada para a verdade. Isso desmerece as outras de forma alguma. Mas se você quer conteúdo que é compartilhado por uma IA que tem como propósito verdade, a sua IA é grok.com. E a gente não está anunciando que a gente não ganha nada com isso, tá? Mas propósito, é disso que a gente trata, e não de dinheiro, ok? E aí, à sua direita, neste post, você já vê os efeitos colaterais dessas mudanças. Você, assembleano, no comando, pois o Reino Unido designa oficialmente a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. Organização terrorista. A Europa entrando no mesmo ponto de vista em que os Estados Unidos da América têm sobre esse tipo de coisa. E aí a diferença o que é? No Reino Unido, hoje persegue o cidadão? Persegue. Então explica por que um país que persegue o próprio cidadão designa, por exemplo, o Irã como organização terrorista. Tem mudança acontecendo? Não tem? Escolhe. Outubro está aí. E aqui, Cristiano, ajude-nos a combater a lei da Sharia no Brasil. Assine a PL anti-Sharia. Você sabe o que é Sharia? Você entende o que é uma anti-Sharia? Você sabe que na Europa, há alguns anos, eles vêm sofrendo a invasão de imigrantes da Ásia, principalmente ligada à faixa de Gaza, ao norte da África, onde as religiões lá não são iguais às religiões da Europa, onde o cristianismo impera. Então, aquelas religiões, eles tratam a mulher como, principalmente, uma submissa, inferior. Os mais radicais, eles operam nesse modelo chamado Sharia. E o que está acontecendo? Os adolescentes, homens
dessa nova fase na Europa, eles se reúnem durante o dia em gangues e saem pelas ruas batendo nas mulheres, estuprando-as, violentando-as, simplesmente porque eles são educados para esse tipo de cultura. E, por descontrole na Europa, eles não criaram leis para isso. E tarde estão tomando providências, mas estão. O que está acontecendo quando eles começarem na Europa a tomar providências? Estão expulsando esse pessoal de lá. Mas o governo do amor aqui está dizendo, venham todos para o Brasil, venham todos para cá. E estes mais radicais estão imigrando para a América Latina, principalmente ao Brasil. E estes radicais estão já infiltrados aqui, erguendo bandeiras pretas junto às bandeiras vermelhas da foice e martelo. Você já não percebeu isso? Não te chamou a atenção essas bandeiras pretas em movimentos de rebeldia? Pois é. O segundo estágio é eles fazerem filhos, e fazem muitos filhos, resultado desse tipo de coisa, estupros muitas vezes. Pois eles só querem esse objetivo. Dominar pela imposição. E aí existe um deputado chamado Bragança, Orleans e Bragança, que entrou com esta PL para apresentar esse protocolo anti-Sharia para ser aprovado, votado. E o que os 50 tons de vermelho estão fazendo? Estão chamando ele de todas as palavras de segregação, como se ele estivesse sendo aquele que é o vilão dessa história. Mas você sabe e entende que é a segurança dos seus filhos na rua, dos seus netos, é o futuro da geração desse país. E a Europa aprendeu na dor. E será que nós vamos ter que aprender na dor aqui? Será? Fica a reflexão. Usa o seu decreto. Outubro explica para você o que você precisa saber. Outubro. Estar em coletivo explica para você o que você precisa saber. Todos esses conteúdos que a gente está mostrando aqui para vocês não é baseado em ideia do Rafael ou minha. Simplesmente a gente quer ganhar view, super stick de vocês. Resultado de um propósito. Desde 1985. Aí se apresentou com uma conta no Twitter, X, agora em 2009. Se apresentou como grupo de WhatsApp em algum momento, lá em 2017. Se apresentou como grupo Telegram em 2020. Veio no YouTube em 2021. Veio como Sala Simples em 2021. Mas o propósito é o mesmo. Você fazer parte da real realidade. Você se colocar como responsável para tudo. Porque somente com a sua própria responsabilidade que isso se torna impossível de acontecer. Então, não se assuste com o nível de insanidade, porque é imenso. Se permita permanecer dentro da escolha e não sai dela. Qual é a escolha? Está aí em outubro. Não sai dessa escolha. Não perca tempo discutindo com parente, vizinho, cunhado, papagaio, como está sendo dito aqui tantas vezes. Não discuta. Se coloque à disposição de você mesmo, estude. Sai da discussão, estude. Se permita a se colocar à disposição de você mesmo. Abandone a discussão, estude, medite, para você poder alcançar dia após dia isso que a gente está falando. Porque o difícil fica fácil, dia após dia. Mas é necessário você participar disso. Saúde perfeita, integridade da vida. E aqui você conhece todos os arquétipos e que estamos operando. Simplesmente só dá sua respiração que vamos em frente. Aqui eu convido você a ler esse post com calma, mais tarde, para entender os benefícios que, desde daquele isolamento social lá
da virada de 19 para 20, onde essa ivermectina aí sempre foi o centro, o palco de muita polêmica, e que a partir daí a ciência vem colocando estudos em cima de estudos, publicações científicas em cima de publicações científicas, divulgações de méritos, benefícios em cima de méritos e benefícios, e você está entendendo a importância de se beneficiar disso? Você está entendendo quanto tempo você pode fazer esses intervalos? Você já estudou quantos por mês você pode tomar? Quantas vezes a cada semestre? Eu estou provocando em você isso, porque aqui a gente tem várias culturas, vários cenários, mas tem que entender que chega uma hora que a ciência entrega um benefício e que você pode, sim, usufruir desses benefícios. Ah, mas eu gosto de tomar o chazinho da vovó. Parabéns. Continua tomando o chazinho da vovó, mas não só dependa dele. Vai na farmácia e toma esse ivermectina se você sentir que é aquilo que ressoa com você. Porque chega de dormir nas lives, chega de ter dificuldade de não conseguir sustentar o quantum de energia. Já parou para pensar que você está com parasitas? Parasitas externos? Parasitas internos? Já parou para pensar que você está precisando de uma higiene, uma desintoxicação, e o processo começa com parasitas? Sim, parasitas. Porque tanto os internos quanto os externos estão no seu dia a dia. Ah, mas Rafael, eu só como em restaurante. Parabéns, você precisa tomar antiparasital. Ah, mas Rafael, eu cozinho em casa, mas tenho meus petzinhos. Parabéns, você precisa tomar. Ah, mas eu não tenho pet, mas meus netos vêm aqui e passam na escola, na creche. Parabéns, você precisa tomar. E quantas vezes você ouviu sempre que a necessidade de desparasitar-se faz parte da nossa higiene, seja ela anual, semestral, trimestral, mensal? Já parou para pensar os benefícios e a importância de tudo isso? Você tem feito isso? Tem cobrado da sua família isso? Tem utilizado essas estratégias para se tornar uma versão melhor de você mesmo? Sim, versão melhor de você mesmo, porque você não está operando no seu potencial, na sua capacidade, porque os eventos externos estão te prejudicando e você nem percebe isso. Eu vou falar meia hora. Só avisando. Um oferecimento Experience Aveluz, repatriação cósmica. Nós estamos aí às vésperas do evento de julho. Você já se organizou? Aqui está a agenda. Vem com a gente. Paz eterna, saúde emocional. E aqui, deuses co-criadores. Esse é um bloco de praxe que eu convido a Eliana para sentar aqui e falar um pouquinho com vocês. Olá, meus amados, muito boa noite. Gratidão a quem está aí abençoando o clima, porque deu para colocar um casaquinho hoje, mas já estou com calor. Deuses co-criadores que voltaram a ser criadores. Olha, o negócio está uma beleza, mas andamos. Agradecimento ao coletivo amoroso. E nós somos, por se manterem firmes e unidos nessa reta. Olha,
Nem sei que reta é essa, mas é bem final mesmo. Parcial do dia, agora nós temos 5, mas atualizou em tempo real. 6 deuses criadores, 24 co-criadores e 12 mônadas. 39 meses de contração, já se foi, agora a expansão continua. Tem muita poeira de trevoso ainda sendo retirada, e é imperioso que vocês mantenham as frequências adequadas, não é nem alta e nem baixa, né? Porque às vezes tem que manter muito alta, não, adequada. Países ascendidos 33 e estão 26. Solicitamos ao coletivo decreto aqueles que não fizeram, tá? Você que fez, tudo bem, mas de repente você está vendo a live hoje e não fez, o decreto imediato do transporte das CMs, são modelos, né, de corpos, 12 a 17, para fora do cosmos ao infinito da inexistência. Só fazer o decreto. Grande convergência harmônica cósmica confirmada para 26 de julho de 26.1, ao som da ópera O Guarani. Hertz mínimos necessários para fazer esta passagem, 34. Pode parecer para você que tem atuado aqui com a gente que é baixo, mas nós estamos falando do corpo mais baixo, este aqui, de carne e osso. Porque nós temos, né, o espírito, a alma, o corpo cósmico, a nave, o vestido e tal, e nada disso é esse corpo de carne. Esse corpo de carne aqui que está no chão, ele tem que ter no mínimo 34 Hz. Quem está aí fora, que não entende nada disso, etc e tal, está acima de 34 Hz, também vai. Porque quando a gente fala em 1000 Hz, 2000, 1 milhão e tal, é quando junta, né, quando você tem consciência de todas as suas consciências em níveis. Então, se eu tenho 100 Hz em chão, e não é exponencial, é 100 em chão, 1000 na matéria, 1 milhão na zona física, 1 bilhão na zona astralina, 1 trilhão na zona energética, ok? Por isso que passa assim, o corpo cósmico dela está com não sei quantos bilhões de taxa, então. Mas só o corpinho de carne aqui, desliga todo mundo lá em cima, não pode passar de 300 Hz. Porque senão vocês vão ter um enjoo, uma dor de cabeça, um trem que eu estou tendo, né? Que eu estou tendo que baixar. O ideal para fazer essa passagem de 50 a 80 Hz, corpo de carne, ok? Por exemplo, essa live hoje está em 8 Hz. Estou abaixando para ver o que a gente faz ainda por alguns derradeiros. Então, o mínimo é 34 Hz. Vocês viram que a chuma ali está em 60, e eles acham que é muito aquilo, está em 80, bastante. Mas nós vamos trabalhar de acordo com a Terra. Então, põe isso na cabeça. 50, 80, ideal. Menos de 34, 33.999, não vai fazer essa passagem. E nem também me pergunta o que vai acontecer com a pessoa na hora. Vai ser pulverizada, vai ser não sei o quê. Vai ser um nada qualquer. Mas não vai fazer essa passagem. Atualização. Implantação do 8º reino, 48%, do 9º, 19%. Finalização logística do espaço, que difícil esse trem de logística, mas tudo bem, que não tem nada a ver com lógica. 8% aproveitável. Pulmão esquerdo da Lei de Nada 4, Sanilo Marreá deu uma melhoradinha, e do Sanadá aumentou um bocadinho necessário. E estamos aí, né? Os anéis e os espaços estão se mantendo, graças a Deus. O que eu faço, o que eu consigo fazer, não muda, né? Anéis, matizes também, eu trouxe 34 matizes desde 2019, para vocês a informação, não muda. Mas o que depende de vocês para criar, misericórdia, Mona, 10 de 50, é 84, super universo. Era 84, agora é 24. Continente, era 50, agora é 12. Mas como que a humanidade consegue fazer a escolha péssima dia após dia? Estou falando da humanidade agora. E uns poucos do coletivo também
O que eu posso fazer? A escada multidimensional 1%, a nova escada está em 23%, mas já tem 6 operando lá. Eu, Cristiano, mais 4. Que maravilha. Dá um desespero quando estou sozinha. Por instante, o que significa isso? Quem está nessa escada 4, multidimensional, está operando na melhor escolha instante, não é minuto, não é hora, não é dia, é instante após instante. No início dá um trabalho isso, mas depois fica no automático, é uma beleza. Os outros ainda estão trabalhando a escada anterior. Será em 13 de julho, agora, a última atualização. Grande Mãe comunica. Respira, olha que bonito. Vocês do coletivo, que venceram todas, eu disse, todas as pendências e compreensão, nem precisou entender, não, só compreender, né? Da ronda 32 e abaixo, sim, 32 e abaixo, a saber, por hora, são 24. Não quer dizer que serão só 24, mas por hora são 20. Eu fiquei feliz, tá? Tiveram os vossos espíritos recebidos em Mercúrio A. Acabam de aportar espiritualmente em Nova Atlântida com grande festa. Sejam bem-vindos. Por Eliana. É porque estava precisando de notícia boa, né? Ai, meu Deus. Por Eliana, encerramento urgente. Entrar no Portal Solar Infinity Éternos. Identificar quais rondas que faltam para encerrar e lembrando que estão vocês em rondas e degraus diferentes. Está aí da ronda 1 até a 32, ano que encerrou, tudo bonitinho, que eu fiz. Se coloquem aí, entendam isso e façam. Quem ainda não fez. Se você está tendo sonho, pesadelo, visão, visagem, com coisa boa, bonita, sua, do irmão, eu vi o irmão fazendo isso lá do outro lado, lembra que se quem viu é você que está fazendo, não é o outro. É muito importante isso, né? É você que viu, é você que está fazendo. Ou é você que está numa ronda que não devia estar. Porque quem está, da 30, que venceu tudo isso, não está vendo mais nada disso. Então, se retirem de lá, porque se estiverem lá, não vão fazer a convergência. Não consegue fazer essa passagem. Então, está aí, coloquei tudo enquanto é coletivo, essa lista aí, que eu vi que vocês não iam conseguir mesmo, não desmerecendo vocês. Então, eu encerrei uma por uma, com data, dia, hora, barra, dei o nome e coloquei ali. Se alguém ainda falar, estou agarrada na ronda tal, olha só, eu não tenho nada a fazer, porque se eu encerrei, você está agarrado lá por quê? Então, está aí, por Eliana. É porque é uma vontade de ficar no esquisito do sei lá além. Ah, mas tem uma outra coisa que eu quero falar importante, e um recado da mãe aqui, né? Mãe. Pois é, eu também tenho mãe, graças a Deus, né? A lista de plano de alma segue, e tem que seguir, porque ninguém fica em Mercúrio, principalmente B, que é o útero de Deus, é laboratório, lugar de trabalho, enquanto está aqui. Lembra que Yeshua disse? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Faltou vocês lerem um pouco de Bíblia para entender. Se eu estou aqui, é instante após instante. Eu peço para morrer e vou embora. Porque aqui não pode ficar parado, gente. Trabalho, confia, anda para frente. As gavetas foram suspensas por um período e as gavetas já entregues estão em atualização e tem gaveta que está atualizada. Das 93 informação, está atualizando 63. Filtro, grade, malha, teia, timo, tudo que vocês imaginarem mais um pouco. Então, eu vou rever lá os mais de quase 100 que eu já atendi e tenho que atualizar. Existe lei para isso, cósmica. Os outros vão ser atendidos no tempo atemporal e ninguém vai ficar prejudicado. Porque eu tenho 4 tipos de timo agora. E eu tenho 9 elementos. Eu estava trabalhando com 4 em vocês. Filtro, grade, malha, teia, tecnologias.
Eu tenho que botar agora, 24 de vocês está lá, ó, já graduaram para receber tecnologia angélica, arcangélica e um monte de angélica, sonoriana, da fonte, luciferiana e tudo. Eu tenho que entregar. E parabéns, mas todo mundo vai ser atendido, tá? Respira. Esse foi um recado para mim, da grande mãe, e eu tenho que compartilhar com vocês. Filha, mantenha-se firme, tá difícil, tá? Porque eu nunca senti tanta dor em toda a minha vida. Mas é um negócio esquisito, sabe? Eu não sabia que a alma doía, mas dói. Filha, mantenha-se firme. Dias terríveis se aproximam para a humanidade, que faz tais escolhas a todo momento. A terra vai tremer, aquecer, gelar, inundar, cair, tudo que vocês imaginarem mais um pouco. O fim está próximo e tudo se dá para homens e mulheres de boa vontade. Filha, mantenha o coletivo centrado. Mãe, eu estou tentando, a senhora não tem noção de como. Porque eles te amam, entendem pouco do que você traz, compreendem um tanto bom, aceitam quase tudo, mas ainda validam um quanto muito pequeno, mas te amam muito. Porque você foi o único ser que ensinou o que é amor de verdade. Mas, ainda com esse quanto pequeno de validação deles, é o melhor do que o cosmos já conheceu. Você é, simplesmente é. Nós aqui de cima lamentamos por ter te deixado sozinha nesse momento. Essa passagem você vai fazer sozinha. Mas nós somos todos vestido Eliana. Neste segundo. Sim. Segundo o seu plano. Grande mãe. É isso. Boa noite. Muito bem, pessoal. Vamos nos manter com os chakras fechados, equilibrados e todos os hados. Mantenham-se sereno com o olhar do observador, como já foi dito aqui, ver sem se envolver. O oferecimento, faça parte aí da fraternidade dos mestres, você que já participou de alguma sala privada e ainda não está dentro da fraternidade dos mestres, entre em contato, Rafael ou Cristiano, para a gente adicionar você lá. Pois é lá, nesta sala, que o mestre utiliza a função a qual se preparou e executa. Cosmoterapeutas solares, Cristiano, Bárbara, especialidades em sexologia e psicosmologia integrada. Também trabalham com autistas, Downs, dislexia, afasia, para homens e mulheres de boa vontade. Eu recomendo, é um passo importante, principalmente aqui dentro das plataformas, é você entender um pouquinho o que significa afasia, porque muitas vezes a gente fala aqui e você não consegue absorver a informação. O que te falta? Uma dica foi dada aqui sobre desparasitação.
E agora, eu quero que você se posicione melhor na cadeira, respire, tome as suas 4 respirações, se coloque na sua melhor versão de você e vamos à meditação do dia. Portal Solar Infinity Eternos. Câmara-fonte da juventude. Um presente de Deus Pai e Mãe para toda a humanidade. No Laboratório 7 de Botânica, onde a vida se cria e recria, tem um lugar especial reservado para homens e mulheres de boa vontade. Iniciando seu processo de cura quântica com geometria sagrada, cromoterapia e musicoterapia, a luz confirma a regeneração de todas as suas células, fluxo de energia fluindo, Equilibrando os sagrados masculino e feminino numa dança cósmica perfeita, estabilizando seus sistemas, padrões vitais e curando seu espírito e suas emoções. recebendo agora a ativação dos raios divinos, ativando em seus corpos sutis, atuando no seu inconsciente, subconsciente, com a cromofototerapia. Iniciando as frequências de alinhamento dos divinos masculino e feminino de sua alma e regenerando seu DNA divino, conforme fostes criados à imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. Seu tratamento foi um sucesso. Relaxe e descanse agora de olhos fechados até o final